Fala, turma, beleza? Pessoal, tá começando mais um Clubecast Negócios Locais, né? Esse quadro que a gente faz aqui para poder levar conhecimento para vocês. E hoje vocês estão vendo uma pessoa aqui nova que já foi convidada da gente, né? Que tava na mesa como convidada, só que agora que tá compondo a mesa para apresentar comigo o programa de hoje, viu, Adriana? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu já estava sentada ali algumas semanas atrás e hoje estou aqui desse lado, a convite desse rapaz, para ser co-host aí e trazer nomes de peso aqui para o Clubecast Negócios Locais. É verdade. Venham com a gente. Total. E a Adriana, pessoal, vocês já sabem, né? Minha contadora lá do clube, lá da Veste Contabilidade, faz minha contabilidade e, além de tudo, também me dá muita assessoria. E eu gosto mais, viu, Adriana? Inclusive, deixar que eu registro aqui pro pessoal que estão acompanhando aqui o Clubecast lá para seguir a Veste Consultoria, não é isso? É isso aí. Vem ser também cliente da Veste, mas esse menino aqui me dá um trabalhinho, a gente puxa as orelhas, mas estamos aqui juntos, firmes e fortes. É verdade. E também faz parte do clube, né? Lá junto com a gente, como a gente fala, o Clubecast é um podcast oficial do clube. E essa é a nossa intenção, justamente gerar esse movimento, conexão e gerar esse ecossistema empreendedor. E antes de mais nada, né? O pessoal tá tudo vendo só mexam. Vamos apresentar aqui o convidado, né, Adriana? Hoje a gente tá com um convidado de peso, daqueles que não apenas lideram empresa, mas transformam elas de dentro para fora. Vamos mergulhar na mente de quem já ocupou a cadeira de CEO, liderou grandes operações, encarou mudanças radicais e ainda teve tempo de aprender com a China, com a Índia, com o México e a Espanha. Top, viu? Pouca coisa. Não, se você é do tipo de pessoa que gosta de aprender com quem viveu e sobreviveu no campo de batalha corporativo, se ajeita aí que o papo hoje promete bastante. E eu vou deixar, Adriana, para você apresentar o convidado, já que você fez esse convite, né? E a gente vai bater um papo aqui muito legal. Exatamente. Nosso convidado de hoje é o Alan Costa. E eu peguei aqui o mini bio dele para trazer. Não posso trazer o currículo todo, porque senão fica o podcast todinho, só o currículo, tá? Então, assim, o Alan, ele é engenheiro civil de formação, com MBA em Finanças e Gestão Empresarial, e tem mais de 15 anos de experiência em grandes empresas de grande porte, como a Mallory, a Esmaltec, a Damesa Alimentos e a Jangadeiro Têxtil, onde atuou como CEO. Ele é especialista em transformar operações, implementar estratégias e desenvolver times de alta performance. Caramba. Com convivência internacional, certificação como conselheiro e uma bagagem que mistura chão de fábrica com sala de conselho, o Alan é aquele líder que entende tanto de pessoas como de processos. E aí eu já vou emendar começando, eu posso? Com certeza. Deixa eu só falar o tema pra galera. Galera, que o tema é o seguinte, de CEO a empreendedor. Né? Empreendedor e mentor, inclusive, né, Adriano? Exato. A gente vai ver aqui um pouco da visão, né, de um líder que causa transformações. E eu quero essa transformação lá pro clube, viu? Que a gente vai aproveitar o momento, a gente às vezes não consegue... Vamos sim. Às vezes a gente quer pagar a mentoria e a gente aproveita aqui o momento já para ter a mentoria logo. A gente já pega aqui todo o know-how, né? Pra gente sair daqui aplicando. Né? Então, quem tá aí do outro lado, escutando, ouvindo, acompanhando, também pode pegar esses insights e levar para sua vida e para sua empresa, né? É verdade. Então, vamos lá, Alan. Antes da gente começar, assim, mergulhar nas experiências mais recentes, eu queria te perguntar o seguinte. Eu queria entender, voltar um pouquinho no tempo e entender a construção da tua carreira, né? Você começou como engenheiro e hoje tem uma trajetória marcada por cargos de altíssima liderança. E foi ali que eu te conheci, na altíssima liderança, né? Adriana, só a gente conhece gente grande, viu? Bora começar por aí. Quando é o ponto de virada onde você entendeu que o caminho seria liderar grandes transformações? Primeiramente, né, agradecer ao Bruno e à Adriana aí pelo convite. A Adriana, pessoalmente, né, que me fez o convite. Mas o Bruno, por me permitir participar também do Clubecast, né? Prazer conhecer a equipe do Clubecast, todos aqui presentes. E é prazer a todos que não me conhecem ainda, né? Meu nome é Alan Costa, tem uma história aí que começou como engenheiro civil, calculista de estruturas, né? De concreto. E aí olhei para aquele momento de estrutura de concreto, calculista, e disse, rapaz, vou iniciar minha carreira nesse movimento, mas... o mundo, né? Eu costumo dizer que a vida é feita de fases, né? E a primeira fase da minha vida já me trouxe para a gestão, né? Como engenheiro civil. Nasceu naquele ano que eu me formei no Brasil, né? O Programa de Qualidade e Produtividade no Habitat, que era um programa direcionado à profissionalização da gestão de construtoras voltadas ao segmento de habitação e de pavimentação. E aí eu me especializei como
um consultor implementador de programas de qualidade e produtividade no Habitat, pelo Ministério das Cidades da época, né? E aí o meu viés de gestão começou ali, né? Sim. Na engenharia civil ainda. E aí, nesse momento, eu tive a grata experiência de, numa grande construtora que eu estava, fazendo um trabalho de implementação desse modelo, de conhecer o Vicente Falcone, Caramba. que estava fazendo uma visita lá Dizem que é o pai da gestão, né? Isso. Estava lá fazendo uma visita lá naquela construtora, viu o meu trabalho, gostou e disse, cara, participa do meu programa de trainee, da minha consultoria. Eu acho que você tem perfil, né? Isso tinha E quantos anos? aí, isso eu tinha 22 anos, 22 anos, 22 anos, é. Sim. E aí eu fiz o programa de seleção lá do Falcone, né? Ter sido uma escola Quase aí. 4.000 participantes, né? E um paraibano, não, na verdade não, tinham 10 paraibanos participando, né, do processo. E eu fui um dos que passou no processo seletivo de trainee da Falcone. E aí eu cheguei até o mais alto cargo, né? Foi quase 10 anos na Falcone, como consultor, atuando em Petrobras, Gerdau, né? Grupo Enel, né? Várias empresas de PetroRecôncavo. Aí eu posso aqui passar um tempo aqui, né? ArcelorMittal, dentro do Brasil e fora do Brasil, né? Terminei fazendo vários trabalhos de consultoria, desde a consultorias dentro da Falcone mais simples, como gestão da rotina, né? De uma indústria, até as mais complexas, como reestruturação de uma empresa toda, né? Sim, Você mudar o conceito de trabalho de tudo de uma empresa toda. total. E isso me trouxe uma experiência muito grande, né, dentro da consultoria. Uma velocidade de absorção de conhecimento num espaço de tempo curto, muito grande. Até que um dia, né, um dia na vida, consultoria, eu passava muito tempo dentro de avião, né, para cima e para baixo. Às vezes eu tinha uma reunião de manhã em São Paulo e tinha outra tarde no Rio. Às vezes no outro dia de manhã eu já tinha que, no final do dia, tinha que ir para Belo Horizonte, porque tinha outra reunião no outro dia de manhã em Belo Horizonte. E aí você vive em avião, né? E nessa questão da mobilidade que uma consultoria de grande porte, como a Falcone precisa, né? Eu olhei para aquilo e disse, ou eu tenho que decidir, ou eu vou ter uma família, né, na época, ou eu vou ser profissional ad eternum, porque eu estava ser um consultor para o resto da vida, né, porque eu estava abdicando muito de família, né, na Sim. época. E aí eu decidi fazer a transição. Eu disse, não, agora eu vou para o outro lado da cadeira, né? E aí, quando eu vim para o outro lado da cadeira, eu vim para um grande grupo cearense, né? Na época, assumi a posição de 2 empresas desse grupo cearense como executivo de estratégia, né? Dessas 2 empresas de um grupo cearense grande aqui. E aí, daí começou a minha carreira como executivo. Era um executivo em cargo gerencial, mas com função de direção, né? Que lidava direto com a CEO Sim. da companhia. E aí, de lá, eu assumi cargos de direção, assumi cargo de CEO e transitei minha carreira até o momento atual, né? Momento desde negócios voltados a eletrodoméstico até voltados à moda. Sim. Então, eu costumo dizer o que o executivo de cabeça, né, de alta liderança de empresa, é muito ruim quando ele é muito especialista e muito técnico, né? Porque ele perde o viés de negócio. Sim. E ele se limita por conta do viés de negócio. Total. Então, eu procurei sempre olhar para o viés de negócio e nunca abandonar ele, né? Sim. Então, olhar a estratégia, olhar a estrutura, olhar processos, olhar pessoas, olhar finanças de uma maneira global, né? Olhar investimentos, retornos e assim sucessivamente. Legal. Para a gente conseguir formatar esse conceito do executivo bem-sucedido de carreira. Massa. E Alan, aqui o nosso público, muitas vezes, tem gente que acompanha a gente, que tá ali iniciando um negócio, tem um pequeno negócio, e tá querendo realmente expandir, né? Qual é a diferença, assim, que tu enxerga de uma empresa de grande porte que tem seus diretores, né? Já são bem estruturados, tem toda já a rotina, né? Tem o tipo cargos ali abaixo, então eu sou mais estruturado. De uma empresa pequena, como é que o cara pode se comportar como empresa grande, né? Como é que tu tem essa visão em relação à estratégia, principalmente que era teu caso? Eu costumo dizer, né, Bruno, que assim, o que você aplica numa empresa de grande porte, Sim. é igual você aplica de pequeno porte. Você só tem que ajustar as dimensões, né? O que é que o principal executivo de uma empresa de grande porte tem que preconizar e tem que colocar como o cerne de tudo, né? Ele tem que olhar o ritual da empresa, os rituais, né, da empresa,
o ritmo dela, para ter uma boa performance, né? E a rotina dela, o dia a dia dela. Se você Perfeito. conseguir estabelecer esses 3 pilares bem, Ritual, ritmo e rotina. Ritual, ritmo e rotina. O Legal. ritual normalmente, RRR. as grandes técnicas de gestão vão Sim. trazer isso como governança corporativa, né? É um Eu tô vendo nome. que é algo meio cultura. Cultura eu vou lhe dizer que o cultura é um misto disso tudo, Sim. né? Uhum. Por que cultura é um misto disso tudo? Porque cultura é exatamente, quando você olha, tem muita gente que diz assim, a cultura da minha empresa é essa. Eu digo, então você aceita isso, porque como é que a gente define cultura? É o que a gente não aceita. Exato. O contraponto disso é cultura. Sim. O que eu não aceito na minha empresa, eu não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito. Aí você pode dizer N coisas, né? Sim. Eu não aceito morosidade, eu não aceito não proatividade, né? Individualidade, não aceito departamentalização e assim sucessivamente. O oposto disso é a sua cultura. Sim. E é essa que você tem que combinar valores, propósito, missão, visão. Você tem que olhar para isso e alinhar tudo isso no que você não aceita, né? Sim. E aí, quando você olha isso tudo e você alinha isso tudo, aí você vem com estruturas de governança, que são os rituais que a gente está comentando, para fazer isso acontecer da forma que você pensou, né? Quando você estabelece os níveis de performance, que aí tem que ter métricas, né? Tem que ter números, sejam eles KPIs. financeiros, sejam eles de desempenho operacional ou de desempenho comercial, né? Você olha para isso aí, você tem que estabelecer o ritmo disso, Sim. né? Para você conseguir fazer isso daqui. E você tem que estruturar uma rotina, seja ela de uma performance mediana ou de alta performance, e aí serve para uma grande empresa como para uma pequena empresa, né? Você só vai estabelecer em proporções menores, né? Você tem que estabelecer uma rotina que sustente isso. Então, você tem que olhar para o seu funcionário, aquele analista, e dizer assim, como é que eu faço? O meu analista está alinhado com esse ritmo e com esse ritual. Como é Sim. que eu faço alinhar ele? Para que ele venha lá de baixo, o cara, o assistente, o especialista, consiga contribuir com aquele ritual, seja ele no nível de direção, seja ele no nível de presidência, seja ele no nível de supervisão. Total. Consiga alinhar, contribuir com aquele ritual, naquele ritmo e com aquela rotina. Tu entende, então, que assim, a grande questão hoje no Brasil, que empresas abrem e fecham a todo momento, e o ciclo de vida dessas empresas é bastante curto, é exatamente por essa falta de alinhamento que o pequeno empresário e de organização, que o pequeno empresário não tem essa visão, ele faz tudo muito no feeling. Exatamente isso, Adriana. Para mim, existe uma discussão que eu acho que o pequeno empresário e até o médio, em algumas situações, ele tem que quebrar esse paradigma dentro dele. É de escutar grandes executivos, grandes empreendedores de grandes empresas e achar que nada daquilo serve para a empresa deles. Tudo é possível de ser adequado, né? Tem gente que a gente fala tá numa indústria pequena, né? Você fala, vamos estruturar o S&OP, né? Um sistema de alinhamento de vendas, operações e produção. Simplesmente é isso. Isso não serve para minha empresa porque isso é muito grande para minha empresa. Não é grande, é proporções menores. Você vai fazer uma estrutura de alinhamento comercial mais simples, com uma operação mais reduzida, né? Com números menos complexos, né? Menos complexos, e com um sistema que alinha a produção mais fácil, né? Sim. Às vezes, numa indústria grande, existem tantos encaminhamentos e tantas possibilidades que isso precisa de um modelo matemático, muitas vezes complexo. Total. Complexo. Numa empresa pequena, não. Você faz isso, às vezes, numa planilha do Excel, muito simples, ou, às vezes, num documento, às vezes, apontado à mão, que alguém transcreve depois, e você tem alguns números ali Mas que... tu acha que falta conhecimento ou falta realmente atitude? Eu acho que falta atitude. Eu acho Sim. que falta atitude. Conhecimento, hoje a gente vê um movimento muito forte de educação corporativa, né? De vários eventos de imersão de Verdade. negócios, né? Então, eu acho que evento para esse nível de disseminação de conhecimento gerencial, né? De negócio, de empreendedorismo, tem muito. Eu acho que falta é pegar isso daqui e dizer assim, eu vou colocar essa semente em prática.
Até Se porque ela aplicar, você né? pode achar os consultores, se você não tiver competência para executar certos determinados Uhum. braços da gestão, você pode contratar consultores ou ver algum tipo de network que possa, algum tipo de mentoria que possa te ajudar naquilo dali. Claro, claro. Agora, o que falta é a pessoa ter a atitude de buscar isso daí e ter esse nível de consciência, subir esse nível de consciência de que um negócio não pode ser feeling. É. Ela Total. precisa ser gerida E através muitas de vezes outras assim, né, formas. Adriana? É você assumir que determinadas coisas você não é tão bom. E Sim. você precisa de um apoio, porque você não é tão bom naquilo. A gente não é bom em tudo, Né? né? A Exato. gente delega aquilo que a É, gente ou exato. não gosta ou não sabe fazer. Eu, como assumi algumas empresas como presidente, como diretor de algumas empresas grandes, que tinha expansão a nível nacional e às vezes até fora do âmbito nacional, né? Você tem que encontrar profissionais, às vezes, muito melhor do que você. Sim. Sim. E se você se restringe a não ter profissionais melhores do que você, você vai se limitar como executivo e se limitar como profissional de mercado, É né? verdade. Então, buscar profissionais, às vezes, que são melhores que a gente, para nos ajudar, nos colaborar numa empresa pequena, né? E numa empresa grande, às vezes, para potencializar o resultado. E amanhã, aquele profissional que você contratou num cargo, numa posição inferior, mas que você acreditava que ele era melhor do que você, se você desenvolvesse uma carreira, amanhã pode estar na sua posição e ser seu par, E agora né? eu quero que Essa... o Alan explique para nossa audiência, Alan, que tem muita gente que bota, o cara começa um negócio, aí Uhum. bota lá no LinkedIn assim, eu sou CEO, né, dessa empresa, né? É. Agora eu quero te explicar pro pessoal o que é um trabalho de um verdadeiro CEO de uma organização. O CEO da empresa, normalmente, né, você tem que estar muito antenado com o mercado e muito antenado com os números que esse mercado põe na sua mesa, né? E você vai ter que fazer tudo isso, entrar dentro da empresa para você alinhar um navio, muitas vezes um transatlântico, que não tem uma curva tão rápida, né? Às vezes o pessoal diz assim, a empresa tal entrou e fez tal movimento no mercado. Tá todo mundo acompanhando ela, mas ela vai navegar ali um tempo, né, naquele movimento que o mercado todo se direcionou para ela, né, para aquele nível, com uma certa lentidão, não porque a empresa como um todo quer, mas é porque você tem que alinhar pessoas, rituais e rotina para aquele novo direcionamento de mercado. Isso às vezes é lento. Uhum. Você fazer uma curva numa empresa de pequeno porte é como fazer uma curva numa lancha, né? Você vai lá dar a volta. Sim. Agora, você fazer uma curva numa empresa de grande porte é como você fazer num cruzeiro. Vai um raio maior para aquilo ali. Então, você tem que olhar finanças, você tem que olhar estratégia, você tem que olhar a estrutura da empresa. Às vezes, tem que modificar a estrutura, aos cargos, a organização dela todo para aquele Sim. novo momento. Você tem que alinhar a seleção, né? As pessoas, o modelo de gestão daquelas pessoas que estão ali Sim. dentro. Você tem que olhar a estrutura de recompensas, toda a parte meritocrática, né? Como é que agora vai se alinhar? Às vezes você está pagando meritocracia ou remunerando as pessoas baseado num conceito de negócio que é para o mercado que você está direcionado. Quando tudo muda, tudo tem que mudar. Né? Todo o conceito de pessoas, recompensa, estrutura, processos, né? Tem muita empresa que diz assim, não, mas eu faço assim, eu não vou mudar. Sim. Gente, se não mudar, no A mundo de mudança hoje, é por exemplo, necessária. antigamente, né, a gente mapeava processo riscando num papel grande e ficava ali, depois imprimia aquilo numa folha zero, botava todo mundo dentro de uma sala e treinava todo mundo. Hoje em dia, você faz isso em um sistema muito rápido, eletrônico, e você bota numa plataforma de educação online, né? Que o Tem profissional, o acesso. colaborador Tem vai acesso. lá, acessa, faz o treinamento com alguém por trás falando, né? E ao final já sai o certificado que ele está treinado aquilo e Isso é apto bacana. naquele processo. Sim. E outra coisa que eu acho legal, Adriano, de um CEO, né? Espero chegar um dia assim, é que quando o CEO, ele normalmente presta contas com o conselho, né? Quando a empresa é grande, né? Deixa eu só trazer com essa pergunta do Bruno, do CEO, deixa eu É. te perguntar aqui uma questão. Eu vejo como você trouxe para a gente essa visão mais horizontal de Uhum. toda a corporação do CEO. A gente escuta muito, né, nas mentorias ou nos estudos que a gente faz, e aí hoje a gente tem duas linhas de pensamento. A gente tem o pensamento que o CEO ele tem que estar no estratégico.
Uhum. E já tem pessoas hoje, mentores hoje, o próprio Flávio Augusto, eu tive no encontro agora recente da Trinca, que ele disse o seguinte: não existe isso do CEO estar dentro do estratégico. O CEO, ele tem que estar no estratégico, mas ele não pode ficar aqui boiando só pensando. Ele tem que estar no operacional, sim, porque ele precisa entender o operacional para poder ter um tático e um estratégico eficiente. Essa é a visão do Flávio. Não discordo, nem quero concordar, nem com o Flávio, nem com aquele que está querendo dizer que o CEO só tem que estar no estratégico. Eu quero ouvir de ti qual é a tua opinião, porque dentro da minha visão, assim, vai depender do negócio, vai depender do tamanho da lancha que a pessoa está pilotando, do tamanho do navio, do tamanho do mar, do tamanho de todos os desafios, é um conjunto. Então, eu acho que não há um caminho nem outro, mas eu quero ouvir a tua posição, que já teve em segmentos diferentes, Sim. em lanchas diferentes, em navios diferentes, Transatlântico diferente. com transatlânticos diferentes. Qual é a tua opinião a respeito Eu disso? acho que, assim, para mim é um misto, tá? É um misto. Tem empresas que você tem um trabalho institucional muito forte para fazer, né? Muito forte. E quando você tem um trabalho institucional de marca, de meios de imprensa, etc., você termina tendo que dar muita força para a visibilidade da marca como executivo de frente, tá? Tipo o João Abid? Tipo o João Adib, né? Adib, Abid não, Adib. Tipo o João Adib. Da Mas você CIMED. vê até, se você acompanha o Instagram do João Adib, você vê até que ele desce em algumas operações de S&OP, sim. de vendas, né? De como é que se diz? Alinhamento comercial, né? Sim. Ele desce, porque é necessário descer. Não tem empresa hoje sem venda. Se você não olha para a venda, se você Sim. não olha para a operação, logística hoje, dizer que você tem um negócio sem logística hoje é morte. praticamente impossível. É. Impossível. São duas grandes alavancas de empresa. Um é venda e outra é logística. Então você desce muito na operação em alguns momentos. E eu acho que a hora que você desce mais é quando ou ela está em dificuldade, por algum motivo o resultado não está vindo como você planejou, ou quando você está abrindo uma outra frente de negócio. Na outra frente de negócio, o CEO não pode abrir ela, né? E deixando todo mundo conduzir, porque ele tem uma linha de raciocínio e você não vai conseguir detalhar essa linha de raciocínio todo com uma visão, nem com um propósito ou com um alinhamento do que deseja em metas, né? Você vai ter que descer lá dentro, entender tudo de bate pronto, ajustar a operação toda até que você sobe para o estratégico de novo. Então, você tem que fazer esse movimento. Por isso que eu estou dizendo que é um misto. Se você tem um negócio maduro, né, você vai ter que trabalhar um pouco do institucional e descendo bastante em vendas e logística. Ah, mas a produção da sua empresa é o gargalo do negócio. Tá bom, então você desce para a produção. Isso vai depender de cada negócio, né? Tem negócio que a logística é muito bem resolvida. Tem negócio que vendas é muito mais resolvido, e aí você vai descendo para onde estão os principais blocos de gargalo, né? Já quando você abre um viés de negócio, né? Aí não. Aí você vai ter que gastar uma energia ali no operacional, subindo para o tático depois para voltar a ser CEO de novo. Mas eu entendi a pergunta da Adriana, porque muita gente, quando a gente vai para esses eventos, fala assim, você tem que estar no estratégico. Né? E eu acho que a opção de todo grande empresário é realmente estar na estratégia, sem ir para a operação. Mas eu também concordo que eu não sei, tipo assim, na minha opinião, eu acredito que sempre você desce ali eu acho que o operacional, pro tático, para fazer, dependendo do tamanho da empresa. Eu acho que a afirmação mais sensata nisso é que você tem que estar predominantemente no estratégico. Sim. Predominantemente no estratégico. Sim. Aí, se a gente fizer essa afirmação dessa forma, predominantemente no estratégico, é mais assertivo. É mais assertivo. É verdade. Quer dizer que vai ser só estratégico? Não, e eu acho que assim, faz parte do bom gestor, ele tá onde a dor existe. Total. Então, se a dor está em vendas, ele precisa sair um pouco desse estratégico e entender o que é que a vendas não está funcionando. Se a logística não funciona, ele precisa descer e gastar mais energia, porque ele não pode só estar no estratégico. Vou estar no estratégico da logística se o operacional não está funcionando. Verdade. Então, ele precisa gastar energia onde a dor está instalada no negócio. Agora eu tenho uma curiosidade aqui, Alan, para saber de ti, que é o seguinte. Querendo ou não, a gente sabe que cargo de CEO ganha bem, né? E aí depois, você deixou essa carreira toda para começar a empreender, que era justamente o nosso tema, né? Como é que chegou esse momento aí para ti? Como é que foi esse ponto de decisão para tu poder agora estar na questão de mentorias e tudo mais? Na verdade, assim, quando você chega em posição de CEO, né?
eu acho que para um executivo de carreira, você chegou aonde você almejava. Sim, que é o Né? ápice ali. Exato, você almejava. Então, assim, aí você vem com algumas perguntas na sua cabeça. Tá, ok, você ganha bem como um CEO, né? Com alguns benefícios e assim Isso. sucessivamente. Como diretor também não é é muito bom também o ganho, Isso. E benefícios, tem bônus. certa estabilidade quando e você está em alto estabilidade. cargo. Mas chega uma hora que você diz assim, pelo menos comigo foi assim, não estou dizendo Sim. que é com todo mundo, né? Puxa, eu deixei muita gente rica, né? Será que não é a hora da minha vez de arriscar e ficar mais rico, né? Boa. Você administra muitos negócios de sócios, né? De donos, né? Sim. Você está ali fazendo tudo como se você fosse dono. Porque um diretor e um CEO, ele é quase o dono da empresa ele tem que fazer as palavras do dono, ele tem que fazer os Toma anseios decisões, e né? desejos do dono. Então, você está fazendo um papel de empreendedorismo mesmo não sendo seu, Sim. Sim. né? Então, para mim, foi uma virada de chave mesmo. Eu dizer assim, não, agora eu vou tomar conta do meu negócio. Vou tomar conta. Como executivo, naturalmente, eu já fazia alguns investimentos, né, em alguns Sim. negócios, porque senão você fica com rendimentos, às vezes, muito incipientes de mercado e Sim. com baixa rentabilidade mediana, né? Então, Sim. você faz alguns investimentos em construção civil, né? E aí acontece algumas coisas. Aí você vai fazendo isso para rentabilizar um pouco mais do dinheiro que é seu, que você está Total. guardando, etc. Sim. Chega essa hora que eu digo, a mentoria para mim veio como, né? Para eu passar a transferir isso para pequenos e médios empresários, que é o foco da minha mentoria, né? E eu disse, gente, eu tenho tanto conhecimento aqui com Falcone, com gerente, com executivo, diretor, presidente de empresa, com tanta vivência que eu tive em diversos negócios, que eu tenho que passar isso para esse pequeno e médio empresário. Eu tenho que contaminar a minha principal missão como profissional, né? E hoje como empreendedor, é impactar negócios e pessoas positivamente. Boa. Se eu conseguir pegar um empresário, impactar ele e fazer ele sair de uma zona escura e trazer para uma zona mais clara, né, mais transparente, se eu conseguir pegar aquele empresário que tem medo de escalar e eu conseguir fazê-lo escalar sem medo, né, sem medo, tem muitos empresários que eu estou conversando, né, nas mentorias, que ele tem medo de escalar porque ele tem insegurança financeira. A estabilidade financeira num E país como o muitas nosso vezes é a muito... instabilidade financeira não é porque o negócio dele Sim. é ruim. Sim. É porque ele está misturando vida pessoal com vida empreendedora É. e porque ele minimamente não tem os números que ele precisa ter na mão para tomar a decisão. Uma adesão. Verdade. Uhum. Tomar a Total. decisão. Aí ele se restringe a escalar. Sim. Porque a escalabilidade hoje, no mundo que a gente vive digital, né? Muito digital, é algo que não tem limite. É como é que a gente toma decisão num ambiente incerto. É muito complexo, né? É. E aí o empreendedor, eu costumo dizer o seguinte, a decisão do empreendedor hoje, e a minha também é essa, né? Sim. Hoje, como empreendedor, é assim, eu tenho que montar algo que eu consiga dormir. Total. Se eu botar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir, tá errado o que eu tô montando. Sim. Mas tu tá conseguindo aplicar todo o teu conhecimento na tua empresa? Tô. Pelo menos na estruturação dela. É. Eu sou cliente da Adriana também, né? Massa, olha E eu só. fazer um elogio à Adriana também, porque para mim é show o atendimento sim. da Adriana, Sim. né? É porque E o a- pessoal que tá assistindo aqui, Alan, ele pensa que é só uma contabilidade qualquer, que faz só aquela questão dos isso, números e tal, isso. mas não. Eu pego muito conselho até do meu negócio com a própria Adriana, né? Que tem vivência com isso e tudo mais. Isso é Isso. muito importante pra gente poder... Teve vez que eu liguei para Na ela, caminhada. tô com essa dúvida, né? E a gente passou horas. Ela, Foi. calma, deixa eu tentar discutir isso aqui, deixa eu tentar me aprofundar nisso aqui. Ela Sim. volta com a resposta. Mas assim, eu tento fazer tudo o que eu preconizo no meu negócio. Sim. Outro dia, e eu vou com profundidade hoje, porque eu estou encabeçando a construção de um outro negócio, né? Sim. E fazendo um trabalho de mentoria para alguns empresários, né? Sim. E estou conversando agora com o executivo também. Massa. E aí a Adriana, eu vou conversar com a Adriana, e Adriana, você já está com o tributo todo planejado, Tá. você está com tudo planejado, aí você é muito organizado aí. Não, é Não, incrível. mas o Alan é diferenciado mesmo. Não, né? eu achei incrível, Bruno, porque assim, ele tá começando um negócio novo. Sim. E ele chegou exatamente o que ele disse, que ele conseguiu. Você consegue pegar a experiência do grande e aplicar no pequeno. Sim. É um negócio pequeno, que ele tá fazendo um teste,
o MVP dele. MVP, sim. O MVP dele. E aí, o que é que ele fez? Ele chegou com o projeto todo pronto, como se fosse um grande negócio. Aqueles negócios, assim, de milhões. Sim. Ele tem tudo organizado. Por quê? Porque a estrutura, o know-how que ele traz, a bagagem, eu disse, mas tu já tem tudo. Até o custo tributário que ele veio checar comigo, com isso, Que que isso. massa. Porque isso vai comprometer a margem. Vai dar certo? Uma grande probabilidade de dar certo de quem se arrisca só Massa. com feeling. Não, mas isso é bom porque eu vou até confessar que o negócio de baixo do meu, né? Tipo assim, Sim. só formar administração de empresa. E aí o clube teve um momento que a gente passou por um grande desafio porque foi a pandemia. Né? A gente fazia muito evento presencial e teve que ficar parado porque não tinha como fazer os eventos presenciais. E aí o negócio começou a apertar. O cara tem que começar a fazer dinheiro de algum jeito. E eu era muito chamado para fazer consultoria empresarial. Sim. E aí eu comecei a atuar como consultor. E aí, de repente, estava um cliente, e aí fui bem lá nesse cliente, e de repente estava com 10. Então, tipo, era muito bem requisitado, né? Tinha muita indicação, isso era bom. E nas empresas, tipo assim, eu chegava lá e fazia realmente a transformação. Quando chegou na minha vez de implementar no meu negócio, eu já vejo que tem uma certa dificuldade mesmo. Porque, tipo assim, eu tenho realmente aquela questão do conhecimento, eu sei o que tem que fazer, e aí não sei, eu acho que realmente falta ação, planejamento, de sentar para poder organizar, porque eu sei que eu tenho conhecimento, inclusive eu aplico isso pro próximo e faço muito bem, mas quando é comigo, é uma zona. E network, né? Conhecimento e network. Network, aí eu fico Talvez, a zona. Tá vendo por que eu puxo a orelha dele? Talvez a maior dificuldade que eu tive, eu vou lhe dizer de coração aqui, foi voltar para as planilhas do Excel. Sim. Porque, naturalmente, como presidente, como diretor, você demanda muito da sua equipe, né? Para isso. E aí eu voltei para as planilhas, como eu fui um analista na época, né? Da consultoria, muito forte em Excel, eu tive que resgatar um pouco disso, né? Da vivência. Mas aí alguns vídeos, né? Algumas coisas que você vai lá e bota em prática de novo. E você é como andar de bicicleta, você não desaprende. Né? Alan, me diz uma coisa, se tu fosse escrever um artigo ou um post bem bacana para o LinkedIn, assim, sobre a tua experiência, tua maior experiência como CEO, nesses anos que tu esteve à frente aí de grandes corporações, qual seria o título e o conteúdo? Eu vou lhe dizer que eu não falaria da minha experiência. Eu falaria para executivos. Para executivos. A principal diferença de um executivo e de executores. Eu, na minha vida profissional, eu encontrei pessoas muito boas mesmo. Mas encontrei também muitas pessoas que eram executivos, que se diziam executivos, mas eram executores. A principal diferença de um executivo e de um executor, né? É que o executivo ele tem que gerar demanda. Essa é a principal diferença. Gerar demanda. Ele está lá, ele tem que ver a melhoria, por isso que o processo de melhoria contínua dentro de uma grande empresa, ou de uma pequena também, é algo fundamental, porque isso tem que ser constante, né? Seja em que setor? Seja em que setor for. Então ele tem que gerar demanda para quê? Para aquela melhoria vir, né? Ele não tem que esperar as pessoas demandarem. E tem muita gente que precisa ser demandado. Alguém tem que ver a melhoria para depois ela olhar, perfeito, eu vou executar essa melhoria. Então, existe uma diferença muito grande entre executivos e executores. E no mundo de hoje, né, transformação muito rápida, dinâmica, né, uma coisa muito veloz, não tem tempo para você ficar em se tratando de quem gera demanda e quem não gera, quem é executivo e quem não é. Então, para o pequeno empresário, a gente também pode pensar da mesma forma. Pode pensar da mesma forma. É o cara que está ali gerando as demandas, de olhar cada setor e gerar as demandas de processo de melhoria contínua daquilo dali com a sua equipe. Eu costumava dizer que numa empresa, eu preferia segurar a equipe, né, do que empurrar todo mundo. Massa. Né? Porque segurando a equipe significa o quê? Eles estão cheios de demandas, cheio de coisa boa para fazer, mas eu tenho que priorizar porque eu não tenho recurso infinito. É finito o recurso. Total. Então, eu tenho que priorizar isso com inteligência. Já quando você está empurrando todo mundo, você tem recurso e ninguém está querendo consumir ele. Ninguém está querendo gerar valor com aquele recurso que você tem na mão. Então, você tem que sair empurrando todo mundo. Isso é horrível para um executivo. O maior desafio é gente. Gente. É o maior. Tanto é que na minha mentoria... Do grande e do pequeno, né? Na minha mentoria, o que é que eu faço? Eu tenho uma pessoa que trabalha junto comigo, vou falar o nome dela porque é uma pessoa ímpar, de um coração lindo e trabalha comigo, assim,
de mão dada, que é a Suiane Sampaio, né? A Suiane Sampaio tem um viés muito forte em pessoas, em cultura humana, né? De humanizada, né? Para me ajudar nesses movimentos de mentoria. Por quê? Porque uma boa parcela dos negócios, pessoas é o gargalo. E hoje a dor, eu acho que de 95% ou mais dos empresários que eu converso, dos meus clientes, é estruturar um time, é liderar, é conduzir, é um turnover alto, Isso. é a geração nova aí que é desafiadora. Eu costumo dizer que o principal eu costumo dizer, porque já é até um jargão meu, porque é o que eu estou encontrando com muita velocidade, com muita frequência, né? É assim, quando eu estou olhando, todo mundo escuta o que é engajamento, mas ninguém consegue colocar em prática o que é engajar. Sim. O engajar, o cara escuta, não, porque eu fui num evento, não, lá tá falando de engajamento. Aí eu digo, sua equipe é engajada? Ah, o cara, o que é uma equipe engajada? Já faço a pergunta aí. O que é uma equipe engajada? Aí essa é a primeira pergunta. Então, existe uma necessidade forte de você entender qual é o seu propósito, qual é a cultura que você estabelece e engajar o time naquilo. Se você não consegue estabelecer o mínimo, então significa que o time vai conduzir sua empresa ou você vai conduzir sua empresa na base do chicote, né? Do grito, da falácia e assim É sucessivamente. igual quando a gente fala que, tipo assim, toda empresa tem cultura, aí a pessoa fala assim, não, a minha eu não implementei. Então ela já está em cultura, só que você não implementou. Só que você não É. sabe qual é. Sim. Tem uma cultura instalada, só que você não sabe qual é. É verdade. A cultura sempre existe. Qual é? Como é? É a dos seus colaboradores, da sua equipe ou é da sua empresa? É Ela verdade. tá lá. É verdade. Ela tá lá. E explica um pouco, inclusive, Alan, quais os teus negócios atuais aí, já que a gente está... Então, eu estou na mentoria, né, forte, e agora abri uma empresa de construção civil, eu fazia investimentos em construção civil no passado, né? Sim. E aí esses investimentos que eram com parceiros estratégicos, né, agora passa a ser do Alan. Então, eu montei a Costicom, né? Costicom é uma empresa que está atuando na primeira onda, né? No segmento de habitação popular, né? E aí a gente está entrando forte no segmento de habitação popular, que é a Costicom Habitat, Sim. né? Está entrando no segmento de construção popular para atender, para ajudar as pessoas a diminuir esse déficit habitacional. E a tua mentoria, o que é um programa que você faz? A mentoria, acompanhando? na verdade, a mentoria ela tem vários produtos, né? Sim. Desde um resgate empresarial, que é aquele empresário que está para falir, Sim. e ele está dizendo assim, eu vou fechar a porta e será que eu tenho um suspiro, eu tenho uma saída? E eu não sei se eu tenho, eu chamo o Alan, Sim. e o Alan faz um trabalho ali de menos de um mês, e se tiver saída, a gente Sim. resgata, Sim. né? Até trabalhos de, como é que eu posso dizer, alinhamento de escalabilidade, né? Sim. Que eu olho estratégia empresarial, processos, pessoas, estrutura de recompensa e estrutura organizacional. 5 pilares. A gente faz um diagnóstico inicial de 5 pilares. Quais são esses pilares? Estratégia, estrutura organizacional, processos, pessoas e recompensas. Recompensa, top. Que são toda a parte meritocrática, né? Massa. Da empresa. Aí eu faço um diagnóstico, aí o diagnóstico dá um nível de alinhamento disso daqui, Sim. desses 5 pilares, e dependendo do desalinhamento de algum desses pilares, a gente entra forte para fazer um trabalho mais Massa. estruturado para trabalhar melhor cada pilar, né? Massa. E a pergunta que não quer calar, Adriano, por que você não está no clube levando esse conhecimento todo? Não é? Eu acho que a gente tem que carregar. Ele agora vai ter que estar, né? Alan, me diz uma coisa. Qual é os maiores erros que tu tem encontrado nos pequenos empreendedores? Misturar. Transitar coisas pessoais com coisas da empresa. Precificado. Precificar é um problema, mas é um problema para mercados com muita concorrência, né? Para mercados com muita concorrência é um problema. Só que o pessoal, como é que eles fazem? Porque né? meio que precificar vai na vibe do mercado, que o mercado está aceitando, Isso. né? Aí ele... Mas não entende de margem, né? Não entende por quê. Não entende de finanças o mínimo, O né? mínimo de finanças. necessário. Então ele diz, fulaninho precifica a R$10, eu vou precificar a R$9,90. Isso. Né? É mais ou menos assim. Se aquela precificação vai gerar lucro ou não para ele, é uma discussão que ele vai ter depois. E normalmente ele vai ter no caixa. Sobrou dinheiro na conta,
Aí muitas vezes já... Ou administrar o fluxo de caixa, que muitas vezes não Isso. sabe fazer Não essa sabe administração. Exato. Precificação é sempre um problema, né? Mas vou lhe dizer, é um problema que eu vejo muitos empreendedores aqui com muito sucesso, que o negócio é próspero, tudo, que até hoje não sabem bem o que é isso, Sim. né? Aí ele simplesmente faz aquele movimento e está dando super certo. Vai dar super certo pro resto da vida? Acredito que não, mas é crença minha. É Num olhar mundo de que fora, muda completamente. É um mundo que muda. É melhor ajustar tudo antes de começar a doer? É muito melhor. Muito. É muito Sim. mais fácil. Sim. Eu costumo dizer que quando você está sangrando, não tem ninguém que pense na melhor forma de estancar o sangramento. Você mete a mão de todo jeito e quer parar o sangramento. Quer parar, só verdade. É a mesma coisa. Quando você está começando a ver números muito ruins, o desespero vem. Por mais que você não queira, ele vem. Sim. E ele tira seu sono. É muito melhor você estruturar tudo enquanto você está conseguindo dormir, está com uma tranquilidade, do que quando está sangrando. Sim. Tu teria como fazer um manual prático de sobrevivência para o micro e pequeno empreendedor? Se tu fosse pensar assim, vou pensar aqui rapidamente, vou fazer aqui, elaborar um manual prático. Quais seriam os pilares desse manual? Massa. Boa pergunta. Boa Boa pergunta. Se você olhar para o manual, eu acho que o principal ponto que o empreendedor ele tem que entender bem é de finanças. Números. E o segundo ponto que eu acho que são os principais é de vendas. Finanças e vendas. Se eu te dissesse assim, o que é que você tem que olhar? Um empreendedor hoje que não é vendedor é difícil. No mercado que é hoje, ele tem que vender. Verdade. Ele tem que vender o negócio dele, ele tem que se vender. Ele tem que vender o negócio dele, às vezes, com muito mais robustez do que efetivamente o negócio é. Aí né? eu te pergunto, eu vou trazer o Flávio de novo. O Flávio primeiro fala assim, primeiro vendas, depois organiza a casa. Eu acho que não pode ser dessa forma. Porque você pode vender, e se a casa também não está organizada, e se tu não entende de finanças, tu pode estar vendendo com prejuízo, tu pode estar comprometendo teu fluxo. Eu acho que tem que andar em paralelo. Eu tô discordando do Flávio Augusto, E eu tô gente. discordando também, porque eu acredito que primeiro progresso, depois... Ordem, progresso ou progresso e ordem, né? Essa é outra frase clássica. Assim, a minha opinião é assim. Existe uma dinâmica que eu participei de um evento do APG, no Amana Key. Amana Key, do Oscar Motomura, né? Eu acho que é isso. Oscar Motomura, pode ser que eu esteja falhando, desculpa aí o Oscar Motomura que esteja vendo, né? Quem manda ter um nome difícil, né? O Amana Key, né? O Amana Key, ele traz uma palavra que eu acho que eu usei muito isso na minha vida profissional. É o caórdigo, né? É o caórdigo. É o caos com ordem. Sim. O caos com ordem. Quando você evolui, vem o caos. É inevitável. Sim. É inevitável. Se você tentar estruturar tudo antes de crescer, você vai despender muito dinheiro, muito recurso, sem ele ter vindo ainda. Então, você vai ter que tirar muito dinheiro do caixa, investir para aquela estruturação para depois crescer. Naturalmente, a maioria dos empresários, o que é que faz? Ele vai para crescimento. Se ele tiver um mínimo de ordem em casa, ele vai gerar aquele caos na hora que ele quer crescer. Mas tem um mínimo de ordem. E que aquela ordem vai se bagunçar um pouquinho, é inevitável. Sim. Mas não é uma bagunça que você não sabe onde está um copo. Se perde o controle total. Se perde o controle todo. Sim. O que você tem que ter é o seguinte, você vai gerar o caos, vai gerar uma desordem, mas uma desordem que mantém o seu negócio na mão. Aí depois você pega essa desordem e transforma em ordem, né? De novo, e aí vai evoluindo. Sim. Mas é muito difícil no Brasil, hoje, você crescer 100% organizado. É muito difícil. É quase impossível. Então, de forma definitiva, ordem, progresso e ordem. Pois é, mas o que eu quis... Progresso e ordem. Progresso e ordem. Mas eu também concordo com progresso e ordem. Não acredito que a gente precisa estar com tudo organizado, porque vai ser impossível. Porque você vai organizar. Quando vier o progresso, vai desorganizar o que você organizou. Porque você nunca está preparado para todo um crescimento rápido.
Eu só quis fazer o paralelo entre o que você trouxe entre finanças Sim. e vendas, Show. tá? Porque eu acho que uma não sobrepõe a outra, elas Não. caminham em paralelo. É sobre É isso. paralelo. Pronto, eu não... A finanças, eu digo que a finanças sempre é algo muito importante, porque assim, para você crescer, o primeiro elemento de crescimento é necessidade de capital de giro. Eu tenho Sim. para crescer? Certo. Eu tenho. Se a sua resposta financeira for não, você, para crescer, tem que saber que você vai primeiro nos bancos. Sim. Saber como é que estão Tá os certo. bancos. Né? As taxas de capital, o custo de capital de terceiros. E se você Como é? consegue É, se endividar, né? Isso. Porque E o se você endividamento consegue se endividar. Porque senão, na mesma subida que você der sem olhar as finanças, é a mesma velocidade que você vai cair. Mas eu concordo com o Adriano no seguinte sentido. Eu já peguei empresa na consultoria que ela vendia muito bem, mas como fazia muita promoção, tipo, a margem era muito mínima e não compensava. Sim. Era meio que não tá ganhando nada. Sim. Então, realmente, a gente tem que ter É? essa visão da Tem. gestão. Porque não é só a questão da venda, é aquela questão que o pessoal fala muito da diferença, né? De faturamento versus receita. Exato. Né? Então, É. isso realmente faz Entender sentido. qual é a tua margem, qual é a tua Sim. EBITDA, Tem porque, que- senão, tem que porque ter se esse você não conhecimento. tiver esse Eu já peguei conhecimento... muita empresa que tinha só promoção, vendia muito, mas era só Não, promoção. eu conheci, né? Não como mentor, nem como consultor, eu conheci empresas que deu desconto e que foi multada porque vendeu abaixo do custo. Abaixo do custo, Abaixo do caramba. custo. O cara não teve o mínimo de discernimento de, na hora de dar o desconto, ver o tamanho do custo dele. Sim. E aí, em algum momento, a contabilidade dele fluiu, né? E alguém da Receita foi lá, bateu, né? Da Fazenda, bateu e disse, ó, vou te mudar porque não tem Entendi. como você ter feito Ei, essa Alan, operação. Eu sou muito fã do Vicente, até do Vicente Falcone, até por conta da administração, né, que eu Sim, fiz. sim, E sempre sim. gostei desse negócio de negócio, gestão e tudo Sim. mais. Eu tenho até um livro dele. E eu queria entender, tipo assim, qual foi o teu maior aprendizado. Eu sei que tu teve vários lá, né? Mas eu queria que tu Uhum. elencasse só um aí pra nossa audiência. Assim, o maior aprendizado que tu teve lá na Não, o meu consultoria. maior aprendizado, que eu acho que foi um divisor de águas para mim, foi reestruturação de negócios. Reestruturação de negócio. Quando faz reestruturação de negócio, o negócio tava quebrando. Não, reestruturação de negócios é você pegar uma empresa, né, grande, muitas vezes grande, e reestruturar toda a estrutura de hierárquica dela e toda a estrutura de direcionamento. Você Sim. pegar e dizer assim, agora não tem mais CEO. Tem agora um diretor-geral. Você não tem mais supervisores, coordenação direta com um time embaixo. Não tem mais supervisores. Você agora não tem mais 7 gerentes, você tem 2 gerentes. Sim. Né? E aí isso gera um caos. Você não tem agora mais 1.000 pessoas, você tem 700 pessoas que vão fazer o trabalho de 1.000. Processo de downsize. Processo de downsize. Não, mas não Dá um em size. números. Mas Não, o downsize é o quê? É de Exatamente, diminuir diminuir tamanho sem diminuir volume. Diminuir o tamanho, certo. É. Mas quando uma empresa faz isso é porque ela tá pensando em quê? Em produtividade? E ganhar escala, ganhar Ganhar competitividade. escala, Ah, Competitividade. Porque, diminuir assim, o custo. Diminui custo, e consegue ser mais competitivo no mercado. Entendi. Tem muitas vezes que diz assim, tem muito executivo que diz assim, né? E muito empreendedor também, né? Sim. Eu sou dono de uma empresa de 150 colaboradores. Tem orgulho, né? Orgulho. 150 Já. colaboradores. Depois traga aí, Adriano, só pra ele pegar umas coisas fazendo. Pode falar, né? Fala, Eu sou dono de uma empresa de 150 colaboradores. Isso é bom ou é ruim? Depende. Eu ia falar, depende. Isso né? depende Sim. muito. Sim. Depende. É. 150 colaboradores, se puder se fazer com 80, com processos e fazer a mesma coisa. Com tecnologia, com principalmente tecnologia, hoje. Isso. E eu, Aí- como CEO da minha empresa, eu tenho que sempre pensar nisso em relação à produtividade, custo. Eu acho que você tem que pensar sempre em 3 pilares, né? Um de liderança. Liderança. certo. A liderança ativa, forte e percebida pelo time. O outro é ter um viés técnico bom e o outro de método. Aliado a isso daqui, uma tecnologia forte. Liderança, método e e técnica. técnica, certo. E técnica. Para você juntar isso tudinho através de uma tecnologia. Unir esses 3 pontos através de uma tecnologia. Sim. E fazer isso permear na sua empresa de forma forte. Às vezes você tem método e você tem técnica. Mas você não tem um líder, você não inspira pessoas, você não consegue fazer as pessoas quererem seguir aquela direção, porque a pessoa que está lá não consegue inspirar, Sim. né? E aí, quando sem não liderança, tem? E aí faz o quê? Contrata, aí existe um troca? risco. Aí existe um risco. Aí alguns empreendedores, né, de empresas mais robustas, olha para esse risco e diz, é melhor trazer um profissional de fora porque eu sou o limitante do seu negócio, do Uhum. meu negócio, né? Mas isso é difícil chegar difícil.
é muito difícil chegar Tomar essa nessa decisão. decisão total. simples, né? Não é uma coisa nem tão simples. Sim. Principalmente aquele empreendedor que é fundador, que fez, para dizer assim, não, agora o limitante sou eu, Sim. E é também é uma algo, decisão muito madura, né? é algo complexo. Ou muitas vezes dizer assim, não, eu vou trazer profissionais de outro nível agora. Hum. Porque você pode não inspirar como fundador, como empreendedor. Mas se você trouxer pessoas que inspiram, você vai conseguir inspirar todo mundo, porque você sabe como é que as pessoas estão inspirando Sim, o time, sim. Boa, né? boa. E qual Então, o principal desafio de uma liderança? conduzir pessoas hoje. Conduzir pessoas. Conduzir naquele pessoas. A Sim. liderança hoje, se ela conseguir conduzir bem pessoas, fazer essas pessoas trabalharem. A gente tem hoje um desafio hoje, pós-pandemia, né? Pós-pandemia, que é muito comum hoje no mercado como um todo. E aí vai para o Sim. mercado de tecnologia, vai para qualquer mercado. Sim. Eu acho que o de tecnologia foi mais ágil, né? Nesse movimento, que é como eu faço pessoas trabalhar de forma feliz e livre. Sim, E verdade. todo Né? mundo remando no mesmo sentido pro barco. Isso. Total. Você antigamente tinha executivos que batiam ponto, Uhum. né? Hoje você já tem executivos livres, Sim, né? Você tinha antigamente a discussão do colaborador que tinha que fazer tantas vezes aquela operação tanto dia, né? Hoje você tem uma discussão de performance. De performance. verdade. Performance, Com né? eficiência. Hoje, antigamente, o colaborador tinha que estar todo dia na mesa dele, sentado naquela posição e tinha o lugar dele ali, né? Hoje você já tem espaços híbridos que você não tem mais lugar, Livre, né? Não Não tem tem mais mais lugar, você senta na mesa que está lá e muitas vezes você está trabalhando de casa, né? verdade. Porque 2, 3 dias na semana, porque a empresa entendeu que aquilo é felicidade para o colaborador dela, é liberdade que ele precisa para alinhar tanto a parte mental quanto a parte profissional. Mas aí eu vou só trazer só uma coisa com o que tu falaste agora. Tem um movimento agora das empresas trazendo para o presencial novamente. E aí a gente falando de pequenas empresas, que o Clubecast Negócios Locais é voltado para esse público de pequenas empresas, o que é que tu acha dessa questão? Porque tem gente que acha que o híbrido funciona, tem gente que acha que perde um pouco de cultura, tem gente que acha que perde performance, e a gente vê grandes corporações voltando para o presencial, fazendo o movimento de retorno ao presencial, e os pequenos eu acho que nunca saíram muito do presencial. Pouquíssimos negócios pequenos ficaram no híbrido. Qual é a tua opinião sobre isso? Pelo que eu li, eu não vivi isso como um líder de uma empresa de passar por esse momento de retornar todo mundo. Sempre teve essa discussão híbrida, né? Mas assim, o principal ponto que eu vi nas minhas leituras foi a disseminação de cultura começou a ficar muito complexa, né? Sim. Porque precisava se investir muito em fazer o seu colaborador em casa se sentir da empresa, do negócio. Pensar daquela forma, né? E isso era mais evidente com pessoas que eram 100% remoto. Sim. Quando você tem 2 dias, um dia, né? E assim sucessivamente, vai mais fácil. Eu fui até num evento fora do Brasil, né? Que eu vi um negócio que implementou cultura de uma forma 100% tecnológica, né? Onde a pessoa trabalhava 100% remoto, né? Só que existia um momento do cafezinho, todo mundo remoto. Ele ia para um lugar dentro de um ambiente, como se fosse um The Sims, sabe? Você Sim. trabalhava num ambiente lá, você tinha a sua mesa, Sim. como se fosse o The Sims lá. Existe um programa, inclusive, eu vejo isso muito lá até da galera do Nucleotech lá do clube, né? Que eles entram, esqueci só o nome agora do portal, que ele sempre comenta. Eles eu entram também não estou lembrando do nome ele entra no portal de fato, e ele vai lá com o bonequinho, ele senta, existem as tarefas para serem cumpridas, e aí ele faz tudo no formato virtual. Era isso aí que eu vi. Eu Foi esqueci isso aí. o nome Eu mesmo. achei muito Eu acho que é interessante. Discovery o nome, negócio. Eu eu vou entrar não- aqui no meu Discovery, um negócio assim. Aí você entra, você tem tudo. Então tem a Isso. hora de ir num ambiente de tomar café. Aí tem uma cota para você pedir de iFood para Isso, você. é isso mesmo. Era um negócio bem dinâmico. Então, para aquilo ali, Gamificado, né? gamificado Que muito. hoje tá muito essa vibe de gamificar, né? Para aquilo ali você talvez consiga olhar e se enraizar na cultura mesmo estando em casa.
E existia também outra dificuldade, né, nesse ambiente, né? Ah, pra plaquinha. Outra dificuldade nesse ambiente que é para todo tipo de viés que você cria, todo tipo de negócio que você cria, para toda empresa tem aqueles bons funcionários e tem aqueles não tão bons, vamos falar assim, né? Não tão Sim. bons. Então tinha gente gravando para outras empresas, para concorrente, né? Trabalhos, ou trabalhando para as duas empresas, né? Aí você tem sempre algum tipo de distorção, né? Daquilo lá que estava se gastando, às vezes, muita energia. Como eliminar essas distorções? E a empresa, não, tá bom, vou acabar com o híbrido, porque eu não quero gastar energia com essa distorção mais. Né? Nossa. Pra gente, assim, e caminhando aqui para o final, Alan, deixa eu te Vamos. perguntar uma coisa. Mentoria. Hoje tu faz mentoria, mas tu vem de uma Falcone, grandes empresas. E aí o pessoal às vezes liga a mentoria muito a um custo muito elevado, que não é para mim, um negócio pequeno, isso não é para mim, eu nem vou atrás porque não é compatível com a minha receita aqui. Como que hoje tu estrutura isso? Para quem tu atua? Qual é o nicho específico? Qual é o ticket? É possível para o pequeno empreendedor? Explica um pouquinho dessa construção para a gente. Quando eu defini a mentoria, que era um viés de negócio, né? Que tinha como direcionamento atender o pequeno e o médio, né? Eu tenho que ter capacidade e ticket para pequeno, que aí eu estou falando de ticket de 5 a 7 mil, né? Num trabalho mensal de 4 encontros, né? Até um ticket maior de uma média empresa, que aí tem um valor maior, porque eu vou participar como membro de um conselho, como uma mentoria, por exemplo, eu estou iniciando agora o primeiro trabalho para mentoria para um executivo, né? O executivo acabou de entrar numa posição muito forte dentro da empresa e muito cheia de respaldo, e ele está sem saber como é que ele se posiciona, ele não tem com quem trocar experiência para apresentar para um conselho, né, de administração, o que é que ele está fazendo. Então, ele me contrata para a gente fazer eu costumo dizer que a sala da sabedoria. Vamos fazer, Sim. Nós dois a gente troca experiência. Então, ele me usa como um mentor que vai ajudá-lo a encaminhar o melhor, porque muitas vezes o executivo é muito solitário, né? Isso dentro de um processo de confidencialidade, Isso, que ele confidencialidade, partilha problemas contigo dentro de um processo de confidencialidade. Ele que tu tenta assina fazer com uma ele. apresentação comigo para saber se eu Entendi. Isso é legal. concordo com ele, se eu deveria mudar tal coisa, você não olha tal visão. Talvez Isso é o muito bom. conselho prefira olhar essa visão do que essa. Tu falou que o CEO ele é muito solitário, igual como empreendedor, né? Que não tem com quem contar. É. E eu sempre comento até lá no clube que mais importante do que o porquê é quem, né? Quem a gente se conecta vai levar a gente para outro Isso. nível. Isso tu levantou um ponto, é muito importante. Porque, tipo assim, o cara, ele tá começando agora, né? No cargo dessa magnitude e procura você, que já tem experiência com esse know-how. Então, você é o quem, né? E eu não vou dizer que isso é um atalho, mas ele acelera muito o processo de adaptação dele e tudo mais. E eu acho que na nossa vida também de empreendedor. Sim, né? Porque, tipo assim, se eu não tenho conhecimento, como a gente estava debatendo aqui, e nessa área, eu acho que eu procuro quem que vai poder me ajudar, né? Nem que seja com know-how, com trabalho, enfim. Isso é interessantíssimo. E eu acho que a mentoria, né? Minha percepção, a mentoria é muito boa em todos os sentidos. Para você ter noção, eu contratei mentor para mim. Show. Sim. Né? Total. Então, eu estou abrindo né, já uma empresa de construção civil, né? Que ela tem o pilar de unidades habitacionais, né? A Construcom Habitat, a Construcom Renova, né? Sim. Que é a de reformas industriais e residenciais, e a Construcom Invest, né? Que é para investidores que querem investir na construção civil, Sim. né? E aí eu faço várias modelagens de tudo, né? Para começar a entrar no mercado. A gente está começando as obras lá na Itaitinga, está começando a fluir tudo, né? E aí eu pego esse mentor e digo, cara, eu quero algumas conversas contigo, já programadas, para a gente trocar experiência. Porque na construção civil e nesse ambiente, tu já tem mais experiência. Sim. Né? Então ele senta aqui 4 vezes no mês comigo e a gente troca experiência sobre como está a evolução. Tô olhando isso, tô com essa dificuldade, como é que tu traçou isso daqui? Isso daqui para um primeiro ciclo, para o segundo ciclo, para mim é muito importante. Então, quando eu digo para o empresário, contrate o mentor porque ele pode te ajudar, eu digo para mim mesmo, eu contrato o mentor para me ajudar.
Verdade. naquilo né? que eu não tenho ainda a expertise Claro. até desenvolver. Top. E o nível de assertividade vai É lá maior. para cima. Eu costumo verdade. dizer o seguinte, se o mentor não minimizar erros, você não precisa do mentor. Verdade. Né? Boa. O mentor vem para minimizar erros. Né? Se você consegue minimizar erros, absorver conhecimento e profissionalizar mais o seu... Quando você profissionaliza, naturalmente você consegue minimizar uma boa parcela Verdade. dos erros. E Alan, pra quem tá acompanhando a gente, qual é o teu Instagram aí? Meu Instagram é @soualancosta, né? Sim, Sou Alan Costa, que é o meu Instagram pessoal, né? E de mentoria também. massa. Normalmente E- quem é CEO usa muito o LinkedIn. Meu LinkedIn também é o mesmo, né? Sim. Eu acho que LinkedIn não é arroba, né? Eu acho que é arroba também, né? Ixi, eu não Arroba lembro, não. sou Tem que sou trazer Alan alguém do LinkedIn Costa. aqui pra... É, Trazer a Madalena. A Madalena, tem É, que trazer a É Madalena. verdade. Mas É no meu incrível LinkedIn como... também é sou Alan É Costa. bom que lembrou dela, que É. eu tinha marcado um episódio com ela, a gente ainda falta realmente A gravar. Madalena é uma pessoa Ela faz parte excelente lá para do clube LinkedIn. lá também. LinkedIn. Faz parte do nosso A ecossistema. Madalena é referência. Falou LinkedIn. Vou já fazer um vídeo aqui pra Madalena. ela, que a gente marcou até uma gravação, acabou cancelando, mas a gente vai fazer. Mas, Porque o LinkedIn realmente também é uma rede muito importante pra network, negócio e tudo mais. E aí, Adriana, faz aí o encerramento do nosso amigo Alan. Mas eu acho que a gente teve uma aula aqui, né? Aula Sim. de vivência, de experiência, de trazer e de pivotar, né? Como é que uma pessoa que chega em altos níveis como o Alan chegou, pivotando a cadeira, a carreira, mudando de rumo aí, fazendo a nau aí do barco dele aí, né? Sim. Mudando a trajetória de vida. Eu acho que a gente só tem aqui a agradecer, dizer que a gente deseja que, através dos negócios locais do Clubecast, que os seus negócios, que são muitos aí, só prosperem, que esse seja um outro momento. A gente um dia grave novamente isso daqui, trazendo mais experiências, porque foi, eu acho, aprendizado para a gente que está aqui desse lado, para o pessoal que vai assistir, né? E dizer assim, que liderar não é só tomar decisão, é cuidar de tudo, né, Alan? É isso É mesmo. verdade. E eu queria até levantar um ponto aqui, pessoal. Eu sou uma pessoa de muitas ideias, né? Uhum. E conversando aqui com o Alan e com quem a gente tá criando aqui o ecossistema, acho que a gente depois pode ter até um Clubecast, casos reais. Sim. Trazer aqui casos de problemas realmente reais das Bacana, empresas. Sim. bacana, E como a gente poderia solucionar, né? Isso na solucionar. poltronazinha. O cara mandava que é dificuldade, a gente ia auxiliando como se fosse Perfeito, um perfeito. conselho, né? Um conselho. Eu acho que isso é muito Como se legal. fosse, 1 minuto de sócio, né? Eu sou 1 Isso. minuto de sócio do seu negócio lá, 2 minutos, aí a gente E faz. eu quero jogar isso pra audiência. Se vocês acham isso interessante, pessoal, se vocês acharem interessante, bota aí no comentário que a gente pode desenvolver aqui um projeto voltado para isso. Eu acho muito interessante porque eu sempre fui um cara muito apaixonado por empreendedorismo, negócio. Né? E quando tu fala CEO, Falcone, Maria, eu fico vendo lá no futuro, né? Acho isso muito massa. Mas agradeço demais, Alan, a participação aqui no Clubecast. Tenho certeza que tu agregou muito aí pro nosso ecossistema e que a gente consiga realmente botar esses projetos aí pra frente e agregar cada vez mais. Perfeito. Muito obrigado, tá, Bruno e Adriana. E vou fazer só um pitch aqui rapidinho do meu Claro. negócio, Na hora? né? Sim, Meu claro. negócio muito rápido. Então, você que precisa aí de um mentor que queira escalar seu negócio, estruturar seu negócio, conta comigo. Vai lá no meu LinkedIn, sou Alan Costa, ou na minha rede social do Instagram, também sou Alan Costa, né? E me chama lá que a gente vai bater um papo. E se você quiser investir na construção civil, quiser reformar a sua casa, quiser empreender, né, na construção civil, trazendo uma empresa que já está se estruturando para ser uma empresa já nascendo robusta e nascendo grande, eu costumo dizer que a empresa não é grande só quando ela tem faturamento grande. Quando ela pensa grande, ela já é grande, né? E aí a questão do faturamento, da estrutura, vem com o tempo, né? Com a maturidade, né? Então, você que está querendo investir na construção civil, a gente tem a Costicom Investe, tem a Costicom Renova, que é para reformas industriais, lá na sua indústria, você quer montar um piso industrial, quer reformar as salas administrativas, conte comigo. E para a Costicom Habitat também, que é para unidades habitacionais, tá? Seus funcionários, às vezes, estão buscando, né, a aquisição do seu primeiro lar, né? Está buscando conquistar sair da locação do aluguel e conquistar a sua casa. Me busque que a gente encontra um meio de viabilizar isso. Top. E com todos esses negócios aí, vem pro clube, viu? Pra gente poder ser mais um Vamos. canal pra ti e Vamos pra sim. também tu agregar lá pro ecossistema, que a gente prega Vamos muito sim, isso, né? Que a gente vamos sim. agrega e aprende sempre. O clube é onde os negócios acontecem, né? Aí os negócios ganham voz e verdade. tudo mais. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui nesse episódio que foi incrível, né? Que vocês tenham gostado. Bota aí no comentário, curte o vídeo, compartilha. Ajuda a gente a levar essa mensagem para mais e mais pessoas e aí tornar o nosso Clubecast o maior podcast de negócio turismo aqui do Ceará e quem sabe aí do Brasil, né? Vamos sonhar grande, né? É isso mesmo. É isso
isso aí, pessoal. Somos grandes quando pensamos Somos grandes. grandes. Gostei, viu? gostei, é verdade. É isso mesmo. E é isso aí, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Tchau, tchau.